caneta. Eu não sei se você conhece Pompeia. Você já ouviu falar de Pompeia? Nunca? Diz a história que Pompeia teria sido uma cidade ali que, perto de Nápoles, na Itália, ali no ano de 79 depois de Cristo, teria sido completamente engolida, ou quase completamente, tá? Para fins dramáticos, né? Enfim, Pompeia teria sido, no ano de 79 depois de Cristo, quase que completamente engolida pelos dejetos, por tudo aquilo que foi expelido pelo vulcão Vesúvio. E isso é mentira. E eu explico por quê. Se você já teve uma obra na sua casa, você deveria saber que todas aquelas pessoas petrificadas em Pompeia, aqueles cadáveres horrorosos, aqueles seres, aquelas estátuas humanas, aquelas estatuetas feitas de humanos cobertos de poeira, que ficaram petrificados, contando uma história de eternidade, né, em poses de suplício e sofrimento. Isso tudo foi por causa de uma obra. É sério. Se você já teve uma obra em casa, você sabe muito bem que faz todo sentido o que eu estou falando. Quando você tem uma obra em casa, sua dignidade acaba, seus pulmões acabam, sua traqueia fica pavimentada mais do que a rua de qualquer lugar em época de eleição. Brincadeiras à parte, nem todo mundo conhece a história de Pompeia, do vulcão Vesúvio e da tragédia que aconteceu ali. E vale a pena a gente falar um pouquinho disso. Curiosamente, Pompeia foi uma cidadezinha que, antes de ser dominado por Roma, ele era uma cidade dos povos oscos. E como eram 5 vilarejos, 5 na língua desses povos era Pompe, por isso que era Pompeia. Isso pelo menos é o que conta a história. A tragédia de Pompeia, como quase todas as tragédias da história humana, foi precedida de avisos. Como Pompeia era uma cidade muito grande, a cidade de Pompeia abrigava o Vesúvio. E a população até acreditava na atividade do vulcão, mas não havia uma atividade tão grande. Era uma coisa que acontecia assim muito raramente. O que havia sempre era terremoto. Como o vulcão era parte da cidade, era muito comum que houvesse terremotos com uma certa frequência. Esses terremotos mais forte, antes daquilo que viria a ser a tragédia de Pompeia, foi um terremoto que ocorreu no ano 62 depois de Cristo e deixou a cidade de Pompeia, não só Pompeia, mas os arredores também, completamente destruídos. A cidade virou um canteiro de obras. E aí eu falo que Pompeia, né, teve tantos mortos e tantas pessoas morrendo por causa de uma poeira tóxica em razão de uma obra, ninguém acredita em mim. Eu sou maluca, mas depois desse terremoto, é claro, houve outros, mas esse terremoto foi um pouquinho mais marcante. Conforme eu falei, Pompeia, em grande parte, virou um canteiro de obras. Os terremotos voltavam, aconteciam de novo, em menor escala, destruíam aquilo que os habitantes tinham na cidade e a vida seguia, assim. Não foi falta de aviso. Hoje nós estamos vivendo, inclusive, um panorama muito mais apocalíptico, né? Que é o fato de que os cientistas continuam avisando o que está acontecendo. A gente está vendo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul e muitos outros lugares do planeta Terra onde há enchentes que estão acabando com os lugares, assim, com povoados, cidades e estados. E tem muita gente por aí que ainda está discutindo se a Terra é plana. Houve avisos por parte da natureza e algumas pessoas um pouco mais dotadas de pensamento lógico tiveram medo do Vesúvio. Já tinha esses problemas com terremotos, tinha gente avisando. Teve o grande terremoto de 62 depois de Cristo e mesmo assim teve gente que não se importou. A atividade do Vesúvio teria começado numa noite de outubro de 79 depois de Cristo. E o mais triste é pensar que muitas pessoas não fugiram porque não tiveram possibilidade. Muitos não acreditaram, simplesmente acharam que não estava acontecendo. Se você acha que isso é idiotice, basta você olhar alguns anos atrás, pouquíssimos anos atrás, quando na pandemia de Covid muita gente não queria usar máscara ou achava que ia ser rastreado por um chip, uma vacina. Mas também, para muito além dos imbecis, havia as pessoas inocentes. Muita gente não conseguiu se livrar do desastre, da tragédia que foi Pompeia, por causa da condição social. Muitos eram escravos, tiveram que ficar tomando conta das terras de seus senhores, para que os senhores pudessem fugir, né? Estranho, né? Que você tenha rico fugindo enquanto o pobre está se ferrando. Nunca acontece, não vejo isso acontecer, novidade. Isso é só um pequeno vídeo, rapidinho, para você ter um interesse por aquilo que aconteceu em Pompeia, por aquilo que aconteceu durante a vigência do Império Romano, para quem gosta de assuntos e curiosidades sobre antiguidades.
É bem interessante pesquisar sobre Pompeia. As imagens não são das mais agradáveis. Se você não entende como é que pode como é que um vulcão, como é que as cinzas do vulcão podem ter causado aquilo, basta que você tente imaginar o que seria uma erupção vulcânica. Né? Você não precisa imaginar, você tem Google. Alguns dos relatos mais importantes são de Plínio, o jovem, filho de um magistrado, né? Plínio o Velho, esqueci o nome do pai dele, mas era um nome assim, Plínio o Ancião, Plínio alguma coisa, deixa eu ver aqui no Google. Plínio, o jovem filho de Plínio, o Velho. Ei. Você que acha que eu tô de sacanagem, ó. Plínio, o Velho. Alguns dos relatos mais contundentes e mais fiéis, né, digamos assim, mais detalhados que nós temos hoje em dia são de Plínio, o Jovem. Hoje em dia a gente enxerga, né, com esse olhar mais histórico, com esse olhar mais curioso. Se você não conhecia, né, não tinha conhecimento do que havia conhecido em Pompeia, há um filme, não sei se o filme é bom, mas sempre vale ver esse tipo de filme que tem alguma raiz histórica para você ter conhecimentos extras. Existem inúmeros documentários sobre o assunto, livros e relatos, enfim, não falta material sobre isso. E a gente vê hoje com um certo olhar de curiosidade, óbvio. Virou a cidade, pelo menos a grande parte da cidade, virou um sítio arqueológico gigante por causa das estátuas humanas. Foram corpos que foram envolvidos em lava vulcânica e poeira e petrificaram, como se fossem fósseis mesmo, assim, como se você pegasse e a partir de um corpo você fizesse um molde mesmo. Então, tem pessoas que você vê rastejando no chão, como eu falei, não são imagens bacanas, não são imagens confortáveis, mas são imagens que fazem parte da nossa história e que são talvez um aviso de que quando o mundo ainda estava razoavelmente conservado, razoavelmente bem limpo ainda, né? O ser humano nunca foi boa coisa, não, mas o mundo ainda estava conservado. Tinha avisos da natureza não levar a sério, é muito ruim, né? Imagina hoje em dia, a gente não leva a sério. Ah, mas não tem vulcão no Brasil, Raquel. Pois é, vulcão realmente não tem. O solo brasileiro é muito antigo. A configuração do solo brasileiro é óbvio. A gente está em cima de uma placa tectônica, nós podemos ter terremotos sim, mas vulcão, até onde eu sei, até onde vai a minha vasta ignorância, nós não temos. Só que existem outras formas da gente encontrar problemas por aqui. Que eu digo ao pessoal que está sofrendo até agora, até hoje no Sul. Eu sugiro que você aí que se interessa pelo assunto, procure mais a respeito. Como eu disse, o material é muito amplo e não pesquisa apenas acerca da tragédia em si, mas também acerca da civilização. Hoje eu vou ficando por aqui. E esse, por incrível que pareça, peguei o vídeo mais trágico para fazer como uma espécie de comemoração do meu aniversário. Para você que está vendo esse vídeo, boa noite. E para mim, mais um ano de vida. Aproveita que eu tô fazendo aniversário. Se você chegou até aqui, aperta o curtir, compartilha, comenta. Espalha por aí. Quem sabe você não dá de cara com mais vídeos interessantes, né? Até a próxima.